Eu coloquei uma imagem, é do rosto todo, né? Não é apenas da reestruturação do terço médio, porém, essa imagem é de um artigo e ela mostra exatamente todo o trabalho que foi feito durante algumas sessões, né, de preenchimento. A gente tem aí no início com 4 ml, né? Que é o que normalmente todo paciente quer, que a gente faça aquele trabalho com o mínimo possível de preenchedor. E eu falo, gente, que nós, profissionais da saúde, a gente não foi feito para vender, né? A gente, em época, né, de faculdade e tudo mais, antes mesmo de saber da questão da estética, da vontade da estética, a gente não pensa, né, em vendas. E a gente tem essa certa dificuldade. Claro que eu estou generalizando, né? Tem pessoas que tem aí muita facilidade com vendas, inclusive uma curiosidade minha. Acho que a maioria das pessoas não sabe, mas eu já fui vendedora de loja de roupa, então, assim, era para eu ter no meu sangue alguma facilidade de vender, mas, assim, eu tenho dificuldade também disso. Eu tenho até uma aluna que ela sempre me manda mensagem falando, Fernanda, o que é que você faria nesse caso aqui? Porque a minha paciente, ela pode só 2 ml. E eu sei, gente, que a gente fica querendo resolver todos os problemas do mundo com pouco ml, né? Poucos problemas do mundo seria assim, o paciente tem queixa de olheira, tem queixa de ângulo de mandíbula, tem queixa de suco nasogeniano, mas ela pode só 2 ml. E isso, às vezes, a gente até gera uma expectativa errada, né, no paciente, até inclusive com posts no Instagram, às vezes a gente posta de uma forma com um intuito meio milagroso, né? Eu gosto sempre de falar o que foi feito no Instagram, mas eu nunca, eu evito de ficar falando quantidade, porque a realidade de um rosto é muito diferente do outro, né? Então, assim, nessa imagem desse artigo, eu consigo ver exatamente a evolução, né? Mas o meu paciente, quando ele vê uma foto de antes e depois, que foram realizados 17 ml, ele não imagina que aquilo foram 17 ml, né? Então, é interessante você sempre mostrar isso na consulta, falar sobre isso. É uma coisa que eu acho que todo mundo já escutou aqui, que já trabalha. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar igual a Gretchen. E, gente, ultimamente eu tô falando, eu falo com a pessoa, né? Eu falo assim, não, mas você teria 40 mil para investir para ficar igual a Gretchen, até mais, né? Porque hoje em dia a gente sabe que todas essas mudanças, assim, principalmente de famosos, eles utilizam realmente muita quantidade de ml e não é a realidade da maioria das pessoas aqui, né? Claro, estou conversando com muitas pessoas, mas pelo menos no meu consultório não é a realidade de utilizar tanta quantidade de material e eu, Fernanda, nem gosto, né? Eu gosto realmente de ir aos poucos, igual essa imagem que eu tô mostrando, né? Começaram o tratamento ali com 4 ml. Claro que 4 ml a gente vê nitidamente que seria necessário mais, é, mas esse artigo foi realmente para mostrar, né, a evolução. Depois, o total de 8 ml, né? E o final, que foi ali o final do tratamento, imagino, inclusive, que depois de um tempo, já não era o pós-imediato, né? Que conseguiu esse resultado com 17 ml. E assim, poderíamos ter associado até outros procedimentos aí, como por exemplo fio, né, de tração, inclusive tem até um, um caso de fio de tração que eu fiz há pouco tempo, vai estar mais para o final do slide, um caso de fio de tração bem bacana que eu associei com preenchimento, e aí vocês vão ver que bacana que fica, às vezes a pessoa não tem ali a condição de utilizar aí 15 ml, 20 ml, mas com a associação dos fios, a gente consegue um resultado bem bacana. Mas aqui, vocês podem ficar tranquilos que o tema é Descomplicando o Terço Médio e eu tô aqui falando de 17 ml. Não é isso, tá? Eu só quero mostrar para vocês mesmo a evolução e sobre quantidade, né? Que hoje em dia a gente sabe que para fazer uma boa reestruturação, a gente precisa de uma quantidade pelo menos significativa, né? A gente fala aí que para a mulher a gente começa com pelo menos aí 4 ml e para o homem a gente começa com 6. Isso porque toda a estrutura óssea do homem, enfim, de rosto é diferente, então a extensão até inclusive de mandíbula, de malar, ela é maior sim, então na maioria das vezes a gente precisa de um pouquinho a mais
considerando aí até tipo de tecido, por exemplo, uma mandíbula, homem normalmente tem um tecido um pouco mais grosso, né, um pouco mais espesso, então é mais difícil de marcar com menor quantidade. Então, nós temos essas diferenças aí, tá? Mas todos os casos que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou falar a quantidade, o que que foi feito e tudo certinho. Mas nesse artigo que tem essa imagem, fala exatamente aí da distribuição e que realmente não precisa ser feito tudo de uma vez. Claro que a gente fica querendo fazer tudo de uma vez, até para aproveitar a anestesia e tudo mais, mas eu, Fernanda, gosto de fazer sessões para a gente conseguir ver e não perder a referência, inclusive por conta de edema e tudo mais, tá?